Oi, gente, muito boa noite. Vamos chegando. Oi, oi. Um minutinho e a gente já começa a falar do tema mais aguardado de todos os tempos. Bom, galera, finalmente chegou, né? O tema que já vinha sido colocado as últimas 3 semanas. Finalmente falaremos de investimentos. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Então vamos que vamos, gente. Vamos começar do princípio, dos primórdios. O que é investir, né? Vocês já se fizeram essa pergunta? Vocês já pesquisaram? Investir é quando a gente aloca recursos financeiros em algum ativo com o objetivo de obter lucro ou retorno futuro, né? E quando uma pessoa investe, ela está aplicando o capital em ativos que podem gerar rendimentos ao longo do tempo, assim como ações, como títulos de renda fixa, entre tantos outros ativos que tem no mercado, né? E até aí tudo bem, mas por que investir é tão importante? Eu até coloquei na imagem que eu criei para divulgar a live lá, investir ou não investir, eis a questão, né? Porque você já deveria estar investindo. Então, por que é tão importante investir? Bom, investir assertivamente, primeiro, vai garantir, né, que o seu dinheiro não perca valor ao longo do tempo. Porque, independente da economia do país, existe a inflação. E a inflação, ela, ao longo do tempo, vai corroendo o dinheiro que fica parado. Aquele dinheiro que está na carteira, aquele dinheiro que o vô, a avó guardaram, e inclusive mudou moeda e tudo mais, e alguém ainda tem essas relíquias. Então, a inflação, ela vai corroendo o valor do dinheiro ao longo do tempo. E o investimento é uma forma de garantir, né, que isso não aconteça. É claro, investimentos bem feitos, com conhecimento, que tenham rendimentos acima da inflação. Oi, gente, vamos chegando. Boa noite. Estamos falando um pouquinho sobre investimentos e sobre por que investir é tão importante. E além de uma proteção contra a inflação, o investimento também ele vai colocar os juros para trabalhar ao nosso favor. E esses juros eles vão potencializar, né, o crescimento do nosso patrimônio. Porque o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um financiamento, nós pagamos juros. Porque nós emprestamos esse dinheiro do banco, né? Quando nós investimos, né, nós estamos emprestando dinheiro para o banco e vamos receber a contrapartida dos juros. Isso são os juros trabalhando a nosso favor. Então, investir assertivamente vai garantir também que os juros trabalhem para você e que o seu capital ele cresça de maneira exponencial ao longo do tempo, né? E isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a construção de um futuro financeiro mais sólido, mais seguro, né? Vai te proporcionar a capacidade de poder planejar a aposentadoria, de prover uma educação de qualidade para os filhos, de realizar os teus sonhos mais facilmente, certo? Essa parte inicial ficou claro? Fez sentido para vocês? Investir é alocar recursos com o objetivo de obter retorno. E é tão importante investir porque os juros trabalhando a nosso favor vão potencializar, né, o crescimento do nosso capital e vão nos proporcionar
realizar tudo aquilo que a gente almeja, né? Então, vamos adiante. Eu trouxe uma perguntinha aqui bem... E qual é a da poupança final, no meio disso tudo? Quando a gente fala em investimento, se a gente for perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas responde, não, eu conheço a poupança é um investimento, é seguro, certo? Mas, na real, qual que é a da poupança final? Bom, minha opinião particular é uma forma não muito inteligente de guardar dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo de vários períodos, né, nos últimos anos, o rendimento da poupança, ele nem superou a inflação do mesmo período. Então, o dinheiro de quem tinha, né, essa aplicação lá na caderneta de poupança ficou parado, né, e além de não render como deveria, está perdendo valor, porque a inflação está vindo ali, está tendo ação sobre esse rendimento que não está superando, né? E está corroendo esse capital e o dinheiro está perdendo o poder de compra ali, certo? E a rentabilidade da poupança, ela tem alguns segredinhos, né? Por isso que é importante a gente entender na totalidade a questão da poupança, quando a gente vai colocar dinheiro nela, certo? A rentabilidade da poupança, ela é composta por duas partes. É 70% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e mais uma taxa referencial. Só que esses 70% da Selic, eles acontecem de uma forma assim, não muito legal. O que acontece? Esse 70% da Selic é considerado como só quando a Selic está abaixo ou igual a 8,5% ao ano, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se a nossa taxa Selic está acima, como no nosso caso hoje que está a 14,25% ao ano, quando a taxa Selic está acima desse patamar de 8,5%, a poupança ela vai render só 0,5% ao mês, mais a taxinha referencial, certo? E grande parte dos CDBs que existem no mercado, inclusive o Tesouro Direto, rendem mais que a poupança. E um outro segredinho da poupança é que assim, você aplicou dinheiro num dia, certo? Você só vai conseguir resgatar ele com alguma correção, com a rentabilidade, se você tirar ele depois de 30 dias. Então, se você precisar desse dinheiro antes, ali com 29 dias, você vai tirar só o principal que você deixou lá, certo? Então, isso também não é legal, porque a gente vê CDBs de vários bancos que você deixa o dinheiro lá e todo dia cai ali na conta o rendimento referente àquele montante que você aplicou, certo? Então, para ser um título de renda fixa, né, de liquidez diária, a poupança ela é muito ruim nesses pontos que eu acabei de expor para vocês, certo? Daí vocês vão me dizer assim, mas né, meu pai investia na poupança, meu avô investia na poupança, eles falavam que é um investimento seguro. Tá, mas é mais seguro a gente aprender sobre investimentos e proteger o patrimônio, né, contra essa perda de poder de compra. E a poupança ela nem é tão segura assim, sabe? A maior parte das pessoas tem essa visão de que ela é segura porque foi isso que aprendeu, né? Mas a real é que os títulos do Tesouro, por exemplo, eles rendem mais e são mais seguros. O ruim desses investimentos é que tem o IR, que no final leva a quase tudo. Sim, temos que levar em consideração o imposto de renda, né, referente aos rendimentos. Mas isso, mesmo com o IR, a maior parte dos rendimentos ainda tende a render mais que a poupança, tá? Isso é um tema que, se a gente for explorar no detalhe, né, vai levar uma noite inteira. Sim, é preciso considerar o IR, não dá para ignorar, mas o imposto de renda é só sobre o rendimento,
E existem títulos, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, existem títulos isentos de IR também, certo? Eu não vou entrar nesse tema todo hoje, né? Mas a gente pode explorar alguns temas para as próximas lives também. Aí eu vou estar compartilhando com vocês para vocês votarem e a gente, né, definir um tema paralelo sobre investimentos. Gente, essa parte referente à poupança, fez sentido? Ficou claro para vocês? Vamos que vamos, seguindo aqui no nosso, no nosso roteirinho. Quem sabe faz ao vivo, mas eu tenho meu roteiro, gente. Eu tenho meu roteiro. Pra gente ficar no tema e realmente conseguir fechar redondinho, né? A temática que a gente trouxe pra live. Mas vamos sim explorar mais temas relativos a investimentos. Inclusive, é um tema bem legal, né? Eu vou ver se eu consigo fazer uma colaboração com uma contadora, né? A gente pode trazer alguns tópicos para tirar dúvidas referente a imposto com ela, né? Então, bem legal, faremos isso. E seguimos, tipos de investimento. Bom, nós temos duas classificações básicas, né? A renda fixa e a renda variável. E a gente tem uma infinidade de investimentos, mas basicamente cada um deles vai se encaixar ou em renda fixa ou em renda variável. Como que isso funciona? A renda fixa, né, que é o caso da poupança também, ela normalmente não oscila tanto ao longo do tempo, ela tem uma maior previsibilidade de retorno e geralmente ela possui um indexador, que a gente chama, né? Um retorno, ele é fixo, entre aspas, ou atrelado a um índice que é pré-definido, como o IPCA, como a Selic, certo? A poupança, como eu mencionei, entra nesses títulos de renda fixa, o Tesouro também entra na renda fixa e CDBs da maioria dos bancos entra nessa renda fixa também, certo? E o que a gente recomenda, né, sobre investimentos de renda fixa, já fica a recomendação, sempre procurem bons bancos, até sair uma notícia essa semana, né, uma polêmica gerada com um banco ali que está dando o que falar. Então, assim, antes de investir, conhecimento, quando for aplicar em algum CDB, algum título, mesmo que seja de renda fixa seguro, né, procure um bom banco para fazer esses investimentos, tá? Seguimos. Isso, Ananias, LCA e LCI normalmente são isentos de imposto de renda, mas nem todos, tá? Então, quando for investir em um desses, né, confirma essa informação, porque eu já vi, tá, que não era. Então, é sempre bom confirmar. Normalmente sim, mas eu já vi casos, então é bom sempre confirmar certinho, né? Renda variável, gente. Renda variável é aquela assim, ó, vida louca, né? Oscila, por quê? Porque esses ativos, eles são influenciados por diversos fatores, certo? Por isso eles são mais voláteis. Eles são influenciados, por exemplo, por oferta, demanda dos ativos, economia, política e por aí vai, certo? Então, como esses ativos de renda variável sofrem influência de tantos fatores, eles são mais instáveis, eles oscilam mais, certo? São mais voláteis. Qual que é o lado bom, certo? Eles oferecem um potencial de retorno maior, né? A rentabilidade deles tem esse potencial de retorno maior. Porém, né, menos segurança, né, um risco associado maior também, né? Então, essa seria a renda fixa. E daí, vocês me perguntam, ai que legal, tá rolando uma conversa bem bacana aqui
sobre esses títulos, né? Nossa, show de bola, gente. É isso aí, é isso aí. Juntos aprendemos, isso é fantástico. Promoções de renda variável? Gente. Bom, questão de renda fixa e de renda variável. Renda fixa a gente pode entender que mais segurança, retorno não, né? Ok, assim, né? Não aquele retorno não. Renda variável, menos segurança, com potencial de retorno maior. Beleza? E vamos que vamos. Qual que é o melhor investimento? Gente, não existe assim, ó, um melhor investimento da vida, né? A maior parte, essa é uma dúvida constante que a gente tem. Nossa, né, existe, né, um investimento bom, que assim seja bom para todo mundo, que tenha um retorno bom, que tenha liquidez, que seja seguro, né? Então, qual que é o melhor investimento? Não tem, não existe. Não existe melhor investimento, né? A gente pode se abraçar todo mundo junto e chorar, porque não existe. O melhor investimento vai ser aquele que vai estar alinhado aos seus objetivos, né? Vai ser aquele que vai estar alinhado ao seu perfil de investidor, certo? E daí aqui entra, até o Ângelo comentou ali sobre perfil, né? Quais que são os perfis de investidor que existem? Existem 3 perfis de investidor. E é importante salientar, antes de falar dos perfis, que é essencial a gente conhecer qual que é o nosso perfil de investidor para tomar decisões assertivas, alinhadas aos nossos objetivos e à nossa tolerância de risco, certo? Porque, como eu mencionei ali antes, a renda variável tem um risco associado, né? Então, qual que é a minha tolerância de risco? Então, a maioria dos bancos, quando a gente acessa lá a área de investimentos, já vai ter um testezinho para a gente fazer que vai nos dizer qual que é o nosso perfil de investidor. E vamos aos perfis existentes. Eu não sei, todo mundo aqui já fez esse testezinho, porque o pessoal tá falando a beça aqui de investimentos. Então, já conhecem, isso, é muito legal. Você sabe qual que é o seu perfil de investidor hoje? Bom, perfis de investidor existem 3. Existe o conservador, que é aquele que prioriza a segurança, né, a tranquilidade, que não quer sofrer um infarto, né, que ele está feliz com aquele título de renda fixa, certo? Que não oscila, que está rendendo ali legal para ele, né? Eu também sou moderado. Moderado já busca um equilíbrio, né? Entre a segurança e a rentabilidade. O que o moderado faz normalmente? Ele busca aquela abordagem mais diversificada, né? Porque com a abordagem mais diversificada ele está buscando o quê? Otimizar o retorno, mas sem comprometer, né, totalmente o capital, a segurança, né, do que ele investiu. Ele se expõe já um pouquinho à renda variável. E temos também o perfil arrojado. O arrojado é aquele vida louca, né? Meu Deus do céu. Não, eu vou fazer... o Guilherme é arrojado. Vou fazer aqui os investimentos. Haja coração, eu ia dizer. Tem que ter um coração muito bom para ser arrojado. Tem que ter um coração muito bom, porque quando despenca a ação, parece que vai dar um infarto, gente. Mas o arrojado é assim mesmo, ele está disposto a assumir mais riscos para conseguir um retorno mais elevado também, né? E daí, assim, ele não se preocupa com essas grandes oscilações, né? Haja coração mesmo e bora! Não, gente, legal, nossa, muito bacana que vocês têm já o perfil de vocês. Medo do arrojado.
Não, exatamente, mental muito forte. Tem que ter ali um mental preparado para não ter perdas significativas, né? Gente, então, até aqui, mandem um joinha. Ficou claro? Fez sentido para vocês? Oi, Elisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, então vamos lá, seguimos. Passa raiva. Gente, que legal. Vamos lá. Então, a gente não poderia encerrar essa live sem trazer aquelas dicas práticas, né? Pra gente realmente dar os primeiros passinhos, né? Como o pessoal aqui já é mais avançado, né? São aquelas dicas bem para iniciante, né? Para o público geral, que podem ajudar na hora de começar a investir. E por onde que a gente começa? A gente começa primeiro arrumando a casa, né? Não dá para começar a investir se você tem dívidas, se você não tem a reserva de emergência, porque senão o que vai acontecer? Não tenho a reserva de emergência formada, vou começar a investir, comprei umas ações lá e tal, nossa, tive um problema de saúde sério, preciso retirar esse dinheiro, a ação tá baixa, perdeu o dinheiro, né? Então, por isso é tão importante tá com a casa arrumada, né? Sem dívidas, reserva de emergência formada, porque isso vai dar aquela segurança que você precisa realmente para deixar que os seus objetivos cumpram, para deixar que os seus investimentos cumpram com o objetivo deles, né? Porque se você investe para o longo prazo, né, para um objetivo específico lá, e ter que ficar retirando antes para cobrir buraco, porque não tem a reserva de emergência, não é legal, né? Você vai acabar perdendo dinheiro nisso. Segunda dica, defina os seus objetivos e tenha um bom conhecimento, busque conhecer sobre o assunto primeiro, né? Por quê? Porque isso vai te proporcionar escolher as estratégias e os produtos certos, né? E quando a gente fala de investimentos, é muito amplo, né? É um assunto que se estende muito e que é cheio de detalhezinho. Então, se você buscar pelo menos um conhecimento básico para começar, né, é importante, né? Principalmente assim, se você fez o teste e que nem o Guilherme deu ali um perfil arrojado, daí sim você tem que se preocupar muito mais em buscar um conhecimento um pouco mais profundo para poder investir assertivamente, para não perder o seu capital, certo? Terceira dica, conheça o seu perfil, né? Faz o testezinho de perfil. Por quê? Porque o seu melhor investimento, ele vai ser aquele que vai estar alinhado ao seu objetivo e ao seu perfil, né? Não adianta você vir ali, né? Eu quero investir em ação, porque fulano me falou que a ação da VEG é boa, então eu quero comprar ação, vou fazer lá o perfil mais ou menos, o teste mais ou menos, né, para passar, para poder investir em ação. Tá, né? Mas e isso faz sentido para você? A hora que a ação da VEG baixar, né, vai ter coração e vai ter mental para conseguir realmente levar adiante esse risco, né? Porque investir em ação tem um viés para quem não é trader, e isso entra num assunto um pouco mais denso, né? Para quem não é trader, investir em ação é um investimento de longo prazo, né? A gente não pode investir achando que pode tirar a qualquer momento, né? Então, por isso que sim, né? Conhecimento, conhecer o perfil, né? Ter realmente coração e mental alinhados ao objetivo do investimento, certo? E a quarta dica justamente vem de encontro a isso, deixar a emoção do lado de fora. Quando a gente fala em investimentos, as decisões relativas a investimentos, elas precisam ser racionais. A gente precisa ativar o nosso sistema 2 do cérebro,
colocar ele para trabalhar mesmo, né? Precisam ser decisões, né, baseadas em dados, em informações, decisões extremamente racionais, porque o que acontece? A ação caiu, eu vou correr vender? Tô perdendo dinheiro, né? Tô fazendo isso na emoção, tô fazendo isso com medo, né? Tô fazendo isso, a ação, né, teve uma ação lá que barateou, agora eu quero comprar bastante, né? A ganância que tá falando, né? Não, precisa ser racional, precisa analisar os históricos, né? Quando a gente começa a investir, isso exige um estudo de análise, né, profundo, principalmente para quem investe em renda variável, das ações, do histórico delas, isso é bom mesmo, como é que está ali ao longo do tempo, né? Então, agir com emoção, com euforia, com pânico, com medo, com ganância, nunca é bom. A gente precisa agir na razão, certo? Quinta dica, diversifique a sua carteira. Você vai dar os primeiros passinhos ali, provavelmente na renda fixa, que ela é um pouco mais fácil da gente entender, da gente absorver o conhecimento, da gente conseguir fazer esses primeiros movimentos no mundo dos investimentos, mas aos pouquinhos você vai aprendendo e vai ir para a renda variável, né? Por quê? Porque diversificar a carteira é importante, né? Diversificar vai minimizar os riscos, vai proteger o portfólio, certo? Então é aquela velha história de não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Então uma carteira equilibrada é aquela que, quando determinado ativo está alto, o outro está baixo, um vai compensando o outro, certo? Por isso que a diversificação é tão importante. Sim, a gente pode sim fazer no futuro uma live sobre renda variável. É bem interessante também. E a nossa sexta e última dica desta live. O mercado muda, os nossos objetivos mudam também. Então, o que é importante? É importante a gente monitorar, a gente revisar, a gente ajustar, né? A gente não começa a investir e larga a mão de vez, né? A gente vai fazer uma revisão, meu objetivo mudou agora, que ativo é melhor para esse objetivo aqui, né? O meu perfil de investidor mudou, né? Como que eu posso diversificar a minha carteira? Então, assim, não é algo estático, é algo que exige revisão e ajuste periodicamente, certo, gente? Então, galera, fez sentido para vocês essas dicas? Vocês gostaram? Aí, belezinha, show de bola. Fico muito contente que vocês acompanharam, que gostaram do conteúdo, né? Isso era o que eu tinha para hoje, mas, né, conforme as nossas conversas aqui no chat, vai ter muita live ainda sobre investimentos, a gente vai explorar o tema. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente coloca na segunda-feira aquela enquete habitual pra gente decidir o tema da live da semana. E é isso, gente. Espero que tenha sido de muito valor para vocês essa informação, né? Deixo o meu agradecimento e nos vemos na próxima live, na próxima semana. Um abraço para vocês, um excelente quintou, um excelente restinho de semana e até mais!